Olá, meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. Nós estamos em mais uma aula do nosso estudo bíblico, do nosso Ministério de Ensino da Comunidade Evangélica Casa de Oração. E nós estamos ainda continuando a nossa revista do livro de Esdras e Neemias. Nossa lição de hoje é a lição número 15, Nós vamos falar de uma perspectiva de liderança. Quando nós falamos de Neemias, nós lembramos que ele foi um líder nato, isso por todas as características que ele teve, e por tudo aquilo que ele conduziu e conseguiu criar esse know-how e essa história, e sendo uma referência para todos, até nos dias atuais. Eu queria deixar os créditos aí desta aula online, Nós queremos agradecer aí a nossa editora cristã evangélica, que nos concedeu todo esse material e nos autorizou a divulgar essa aula online. Também queria deixar os créditos aí para todas as nossas lideranças pastorais, todos aqueles que estão envolvidos dentro do Ministério de Ensino, e o nosso presbítero Paulo Jacó, que tem nos apoiado nessa empreitada aí, bem? Mas vamos lá. Então, eu quero compartilhar a tela com vocês agora, e dessa forma eu acredito que vai ficar muito mais simples da gente discorrer o nosso assunto nessa semana, tá bem? Então, um minutinho. Ok, então como vocês podem ver, o compartilhamento da tela, nós vamos falar sobre Esdras e Neemias, Então, nós estamos na aula 15, é uma reflexão do Novo Testamento, a série 3 da editora Cristã Evangélica. Ok? O nosso tema é falar sobre o líder e a reavaliação. Então, quando nós pensamos em reavaliação, nós entendemos que toda liderança, primeiro, que ela é constituída por Deus. E outro aspecto clássico dentro da liderança, que em alguns momentos eu preciso reavaliar, para que eu venha ter uma conclusão na tomada de decisão, uma conclusão mais precisa na tomada de decisão. E aí, como eu falei para vocês, o texto básico do tema da aula de hoje é Neemias 7, de 1 a 7. O texto devocional é Neemias 7, do 71 ao 73. E o versículo-chave é Neemias 2. E aí eu queria falar para vocês. Eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel, temente a Deus, mais do que muitos outros. Então, nós vamos discorrer, você vai ver, mas ele colocou familiares, Ele colocou pessoas talvez que eram da confiança dele. Existiam alguns aspectos clássicos que você poderia interpretar e entender, e isso ficou claro que as pessoas em que ele confiava, onde ele fez o investimento, que fez o diferencial para o ministério de Neemias após a reconstrução dos muros, porque quando nós falamos da reavaliação, ele já tinha o status de liderança, porque ele conseguiu, um tempo recorde, isso nós vamos fazer um review agora, de 52 dias da reconstrução dos muros. Ele passou por muitas provas, ele passou por algumas situações que poderiam colocar o ministério dele em risco, mas ele jamais fraquejou, ele sempre avançou, ele ficou ali conciso, constrito, focado naquilo que era o chamado de Deus para a vida dele, que era salvar aquela nação, que era reconstruir os muros. Pois é, e depois de algum tempo, existe agora uma demanda para Neemias, que é continuar, é o legado, como que eu vou estabelecer, o meu legado dentro aqui dessa cidade de Jerusalém, tá bem? Então vamos lá, para a gente alinhar o nosso estudo, eu queria falar para vocês, eu acho que vocês viram na aula passada, mas a gente sempre retoma, quem foi que escreveu esse livro. Então, lembrando que foi um autor teoricamente desconhecido, mas possivelmente
ele trata a si mesmo de uma autobiografia. O próprio Neemias escreveu esse livro. Então, isso é mencionado em Neemias 1:1. Também. E quando ele foi escrito? Também foi o livro, também não tem essa fonte talvez desconhecida, mas aproximadamente perto do ano 20º antes de Cristo, entre 465 a 424. Ok? Só um alinhamento do estudo. Neemias, ele teve discernimento sobre de quem e para quem ele estava trabalhando. Nós entendemos que tudo que ele fazia é para o nosso Deus. Né? Ele conseguiu reerguer aqueles muros, né, em um tempo recorde de 52 dias, porque ele estava engajado com pessoas que realmente acreditavam em Deus e acreditavam que existia uma liderança dentro da vida de Neemias que poderia direcionar e poderia dar um desfecho melhor para a cidade, ali, para a reconstrução da cidade. Né? E aí eu queria deixar para vocês essa frase que são: os opositores tinham uma questão a resolver. Eles acreditavam que quando os muros fossem erguidos, novamente a nação israelita seria restaurada. Por isso, existiu a intenção de retardar e destruir este progresso. Então, isso é muito importante e nós vivemos isso diariamente. As pessoas conseguem identificar o seu posicionamento como liderança em diversos aspectos, independente de onde você esteja, em qual ambiente você esteja, né? E as pessoas tentam burlar ou tentar te parar para que você não haja, para que você não tenha nenhum progresso diante daquilo. Até porque eles conseguem enxergar o seu potencial. Tá? E aí, quando nós entramos no tema, né, falando do líder e a sua reavaliação, eu vou pensar, nós já vamos avançar para uma liderança nacional, né, que é o que Neemias conquistou naquela época. Isso está relatado em Neemias 7:1-4. E diz assim: sucedeu que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram também estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém. Porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhe: não se abra as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e até enquanto os que assistirem dali permaneçam e fechem as portas e vos trancaias. E ponha e guarde dos moradores de Jerusalém, cada um a sua guarda, para que cada um diante da sua casa, que era a cidade larga de espaços e grande, e porém um povo que havia dentro dela e ainda a casa que não estava edificada. Então, assim, existia um problema, né? Já tinha se passado muito tempo após a reconstrução e muitas pessoas não tinham voltado para a cidade após a reconstrução. Eles ainda optaram por ficar fora, né? E houve esse contato com as pessoas de fora e não existia a essência, né, do primeiro amor, né, a gente relatando. Mas existia um posicionamento de Neemias, porque ele percebeu que isso poderia se tornar no futuro algo que poderia destruir, não novamente as muralhas, mas destruir pessoas espiritualmente. Tá? E aí, qual que era a missão de Neemias? Agregar, trazer, aproximar e levar a eles a esse encontro, que é o encontro com a verdade. E aí ele precisava de pessoas chaves. E quando nós falamos de liderança, nós temos que ter pessoas do nosso lado, onde vão nos dar suporte, onde vão nos dar apoio, para que nós conseguimos vencer e alcançar os nossos objetivos. E aí, quando nós falamos, nós vamos citar que ele precisava de um administrador para Jerusalém. Então, quem foi o escolhido para liderar administrativamente Jerusalém? Era Hanani. Ele era irmão de Neemias, e mesmo naquela época, talvez eles poderiam considerar
que seria uma decisão até mesmo como nepotismo, de colocar familiares, né? Mas como que eu coloco familiares dentro daquele reinado, né? Onde eu estou ali como cabeça, né? Mas existiam algumas características que Neemias observou no seu irmão e ele identificou que seria uma pessoa-chave para que ele tivesse sucesso durante esse período. Hanani, ele era um nacionalista, ele era muito capacitado e ele era um homem íntegro. Tá? Então, talvez algumas características de pessoas que você deve ter do teu lado, né, para que você venha ter governos, né, para que você tenha acessos liberados. Você precisa ter pessoas que realmente vestem a camisa, pessoas que estejam alinhados e muito capacitados, e pessoas que falem a verdade, sejam íntegras, ok? E como um comandante para Jerusalém, nós pensamos que após a reconstrução das muralhas, a cidade ela precisava de uma proteção e acreditavam que poderiam ter alguns problemas dentro das famílias, dentro das comunidades. Então, Neemias, com sabedoria, perspicácia, ele escolhe um homem piedoso para comandar a guarda de Jerusalém. E Hananias tinha essa missão de proteger o governador, família, e também a cidade internamente, externamente, e tinha como característica clássica algumas características principais em ser um homem temente a Deus e a sua palavra. Esse era um diferencial. Bom, para que eu tenha sucesso também dentro de ter uma reavaliação dentro da minha liderança, houve um treinamento para essa liderança. E Neemias, ele constituiu uma equipe de trabalho definindo o papel de cada um, né, sem interferir no estilo ou conduta, e estimulou cada um, dando autonomia para que eles pudessem se organizar da seguinte forma. Isso acontece nos dias atuais. Né? Você quer ser um líder, mas você quer centralizar. Não, eu sou líder, né? Eu comando essa empresa, eu comando este ministério, mas as pessoas que estão ao seu redor, né, como co-líder, como co-lideranças, né, elas não têm autonomia, porque você, como cabeça, não dá autonomia. E aí, em algumas situações, ou talvez em todas as situações, você acaba não tendo sucesso. Por quê? Porque para que você tenha uma liderança, você tem que ter pessoas que você confie. E confiar nada mais é do que você entregar, né? E quando você entrega de uma forma muito espontânea, certamente você dá autonomia e você consegue ter desfechos positivos. Né? E o que aconteceu nesse treinamento? Neemias ele acabou dividindo algumas questões. Ele acabou se organizando entre os guardiões da porta e os guardiões dos muros. Ok? E aí, ele também avaliou a sua espiritualidade dentro ali daquele local. Então, existiu um grande projeto de reconstrução nacional, empreendido por Neemias e alguns colaboradores, pois acabava dependendo das muralhas, da reurbanização da cidade, com uma maior questão de manifestar a glória de Deus perante as nações. Eles precisavam entender que a restauração espiritual do povo, ela era fundamental para que houvesse sucesso dentro daquela cidade. Pois eles entenderam que também no passado, né, após a reconstrução, se passou um século, né, e algumas famílias acabaram ainda se misturando com alguns gentios, outros ainda escolheram ficar na Babilônia, né, como até ignorando a herança dos seus pais. E Neemias entendeu que a vontade de Deus ela deveria iniciar com uma movimentação. E ele teve uma estratégia. Né? Uma liderança ela tem que ter estratégias. E liderança ele tem que estar um passo à frente do povo. E da mesma forma que Neemias ele tinha essa liderança dentro dele,
ele estava um passo à frente e ele identificou realmente qual que era a necessidade. E a necessidade neste momento era do quê? Ele montou uma estratégia. Ele falou assim, nós vamos fazer um censo, né? E nós vamos avaliar quem faz parte, quem tem as origens dentro ali de Jerusalém e quem não tem essas origens dentro de Jerusalém, que está ali na Babilônia. Tá? E aí ele começou a fazer essa varredura. E aí ele conseguiu chegar num denominador. E aí ele acabou dividindo os impuros e os impuros que estão desqualificados. Então, através desse censo, né, foi descoberto que algumas pessoas trabalhando em alguns serviços de forma ilegal não tinham como comprovar a sua origem ou até mesmo raça. Consequentemente, foram removidos dos cargos e alguns eram até sacerdotes. Eu estou falando para você, talvez, pensando num contexto atual, você fala, pô, Jorge, mas a gente não pode fazer essa segregação, essa separação. Mas essa palavra e essa ousadia de Neemias, ela vem nos mostrar que nós devemos nos posicionar em muitas situações, tá? Não ser permissivos em algumas condições. Então, reavaliem quem está do seu lado. Né? Reavaliem se ele está alinhado com a graça e a vontade de Deus. Tá? A gente não está disseminando aqui raça, de cor, né? Nós não estamos aqui disseminando a origem, se é oriental, né? Se é latino, independente de qual seja a questão. Mas o Senhor, ele vem aqui para te dar um alerta, né? Olha, reavalie, né? Faça um censo, né? Faça uma peneira para que você consiga entender se realmente essas pessoas estão com você alinhadas naquilo que é a minha vontade, que é a vontade de Deus. E Neemias fez isso. E aí, depois que ele fez essa adequação, ele conseguiu identificar quem eram os verdadeiros líderes e acabou reconhecendo eles. Então, o censo também mostrou que, por direito, deveria exercer uma primazia de alguns grupos, e isto era muito importante segundo a cultura judaica, porque alguns deles constituíam o conselho deliberativo para aquela cidade. Então, eles tinham responsabilidades espirituais. E essas pessoas que eram cabeças-chaves, elas definiriam o futuro daquela cidade. Né? Talvez como hoje um congresso nacional seria esse conselho deliberativo. Ok? E os que trabalhavam, eles eram recompensados? Sim. De forma, Neemias ele teve um papel muito importante. Né? Ele identificou quem realmente pagou o preço, né? Quem realmente estava envolvido, engajado naqueles processos. E isso foi um diferencial para a vida de Neemias. Ok? E aí, em pleno funcionamento das atividades, o templo desempenhava um papel fundamental para o bem-estar espiritual ali daquela população de Israel. Neemias agiu no sentido de prover-lhes um sustento adequado e justo. Quando você tem retornos positivos, nada mais justo do que você oferecer e dar, né, como oferta de valor, né, algo que seja sustentável, algo que seja justo por tudo aquilo que foi deliberado sobre a vida de Neemias. E aí eu queria recitar novamente para vocês algumas características de uma forte liderança. Então, mais uma vez, ele teve ousadia, ele desafiou ele mesmo, tá? Ele encorajou as pessoas buscarem novos objetivos. E ele foi um grande influenciador, Neemias. Esse foi um desfecho natural que prova que ele foi um grande líder nesse contexto. Tá? E ele teve propósito, ele teve humildade, ele teve um entusiasmo fantástico e ele perseverou. Né? Mesmo após um século, após a reconstrução dos muros, ele entendeu que ainda existia brechas, e essas brechas precisavam ser fechadas. E ele perseverou e ele foi buscar novas estratégias, ele construiu um censo, né? Ele acabou fazendo uma nova
peneira e colocou pessoas chaves para governar, né? Mesmo que eles acreditassem que o nepotismo poderia reinar ali por ele escolher pessoas do mesmo grau familiar, mas eram pessoas que tinham a mesma visão que Neemias. E ele não abriu mão e ele investiu. Tá? Eu quero concluir essa lição com vocês falando que Neemias, ele soube a hora certa de parar, ele soube reavaliar características clássicas de uma liderança. Ele tomou algumas previdências corretíssimas e então ele conseguiu prosseguir em segurança rumo à concretização do seu projeto. E todas as medidas foram tomadas para que nenhum imprevisto, nem os seus inimigos desviassem o trabalho dos propósitos estabelecidos por Deus. Tá? Eu quero chegar a essa conclusão junto com você, mostrando que Neemias, ele teve talvez uma perspectiva e uma visão muito futurista, né? Mesmo após a reconstrução, ele conseguiu entender que não era somente necessário reconstruir os muros. Ele teve que fazer a manutenção. E o que eu quero trazer para você como reflexão para essa aula? Talvez você já reconstruiu os seus muros, mas talvez a manutenção dos muros, a manutenção da cidade, ela não está sendo feita de uma forma adequada. Talvez você vai ter que parar e recomeçar para que essa manutenção ela seja contínua e seja eficaz, para que você consiga ter um nível satisfatório e que você conquiste aquilo que o Senhor planejou para a tua vida. Seja uma liderança confiável como Neemias. Deus abençoe vocês.